Olá, Brasil, chegando mais uma vez até vocês com o tema Cuidado de Deus. A revelação está em Números capítulo 9, versículo 15 até o versículo 23. Ali nós observamos que quando o povo de Israel sai do Egito, eles teriam que enfrentar uma longa trajetória pelo deserto. E o deserto é um lugar íngreme, um lugar quente, hora frio. E a temperatura é absurdamente alta. Para você ter ideia, eu estou aqui em Recife agora e a temperatura aqui está 36, 37 graus. Ela está realmente... Recife está muito quente, Está assim... Está terrível a temperatura aqui. Então, vamos transportar esse raciocínio para o deserto. O deserto é um lugar que não tem plantações, é um lugar íngreme, é um lugar que tem muita areia, que tem um espaço. Quando tem terra, é um espaço de terra que não tem árvores. O oxigênio, ele é um oxigênio baixo. A temperatura, com certeza, é acima de 40 graus. E aí nós vemos o cuidado de Deus. O que foi que aconteceu? Ali, em Números capítulo 14, está escrito que uma nuvem, ela pairava sobre o povo de Israel durante o dia. E ali estava uma cobertura, digamos assim, espiritual de Deus, uma providência e um cuidado de Deus em relação ao povo de Deus. Que aquela nuvem, com certeza, ela produzia sombra, para que o povo não perecesse no deserto. Representando e manifestando assim o cuidado de Deus para com o povo, que chegava a 2 milhões de pessoas. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 37, diz que saíram do Egito 600 mil pessoas, homens aliás. Ali não está contando crianças e nem está contando as mulheres. Logo, podemos chegar a um cálculo, segundo os estudiosos, e a maioria deles diz que ali tinha uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. E esse povo todo estava protegido por esta nuvem. Quando chegava a noite, aquela nuvem ela se transformava ela iluminava o ambiente em que eles estavam, simbolizando e representando mais uma vez o cuidado de Deus durante a noite. Então Deus cuidava do povo durante o dia e Deus cuidava do povo durante a noite. Nós observamos que ali eles não tinham tempo de plantar, e se tivessem não teriam tempo de colher. Aí vem a providência e o cuidado de Deus mais uma vez. Pela manhã descia do céu uma semente branca que chamava-se maná. E eles colhiam segundo a necessidade de cada família. E o alimento não faltava para aquele povo. E todos os dias eles colhiam. Se eles colhessem um valor além daquilo, aquele alimento ele ficava podre. Por quê? Era uma medida certa, tinha que colher segundo aquilo que eles iriam consumir. E ali estava representando o cuidado de Deus em relação àquele povo, em relação à sua alimentação, em relação à sua proteção do sol, do calor e tudo mais. Então nós vemos aí o cuidado de Deus. E ele só, quando a nuvem os guiava, quando a nuvem parava, Israel parava. Quando a nuvem continuava, Israel continuava. Deus era quem dava o comando àquele povo. E muitas vezes eles acampavam, ficavam um mês, muitas vezes um dia, muitas vezes até um ano, como está escrito em Números 14. E ali o que aconteceu foi que durante 40 anos, a providência e o cuidado de Deus era visível na vida daquele povo. Eu quero declarar, quero também profetizar que sobre a nossa vida, o cuidado de Deus irá perdurar por todo o tempo na nossa vida. O cuidado de Deus está na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, na tua vida espiritual. O cuidado de Deus está em todas as áreas da tua vida. Talvez você não tenha percebido, mas eu creio e acredito que os grandes livramentos de Deus
eles têm alcançado aqueles que têm uma aliança com ele. E o povo de Israel viveu, e as nações, ao saberem do que estava acontecendo com aquele povo, aquilo trouxe terror aos inimigos, porque foi percebido de uma forma visível a providência de Deus e o cuidado de Deus para com toda uma nação de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. E não podia passar, claro, em branco. Claro que todas as nações, elas estavam sabendo, estavam a par do que estava acontecendo com o povo de Israel. E aí tinha-se a notícia de que Deus era com eles. Veja bem o que aconteceu no Egito, as 10 pragas, o livramento de Deus, a morte dos primogênitos e tudo aquilo. Todas as nações ficaram sabendo de um Deus tremendo, grande e que amava aquele povo. E agora, Deus, ao guiar aquele povo, todo mundo estava sabendo que o cuidado de Deus era visível, tá? Então, o que acontece é que Deus está cuidando. Deus está cuidando de você. Deus está preservando você. Durante aquela caminhada, a palavra diz que as sandálias não se desgastaram, nem tampouco as roupas. Você observa que ali estava a preservação de Deus, até sobre as vestimentas e os calçados do povo, porque não tinha como eles comprar, não tinha como eles ir a uma loja, não tinha como eles ir num supermercado. Mas ali, durante 40 anos, ali nós podemos ver que Deus é o Deus da providência, o Deus que supre e o Deus que cuida. Que a gente possa ter no nosso coração esse sentimento, saber que o nosso Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. Tá bom, Brasil? Vou ficando por aqui. Beijo no coração. E a gente se vê.